É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, bom dia a todas e todos. Sejam todas bem-vindos ao YouTube do Sesc 24 de Maio. O Sesc tem mais um ano o prazer de receber parte da programação do festival É Tudo Verdade, de forma online e presencial. E para saber de todas as atividades, visite o portal do Sesc e o site do festival. E agora, como parte das atividades formativas, apresentamos uma fala sobre roteiro com Tila Chitunda. E para apresentar nossa convidada, eu vou chamar a Daniela Weinstein, da equipe É Tudo Verdade. Então, bom dia a todos, obrigada, Ana. Acho que sejam bem-vindos, essa é a primeira palestra, né, do seminário A Prática Documental. Esse evento faz parte da programação do 27º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, está sendo realizado de 31 de março a 10 de abril, e esse evento é uma parceria, né, realização em parceria com o Sesc, junto com o Sesc 24 de Maio. Queria agradecer muito toda a equipe do Sesc, toda a equipe do Sesc 24 de Maio. Essa é uma parceria de longa data e é uma parceria muito querida para nós. Dentro do seminário, serão 4 encontros, né? Esse primeiro, sobre roteiro, com a Tila Chitunda, depois fotografia, som e edição, sempre falando desse processo, né, da realização de filmes documentários. E para nós é uma grande alegria, um grande prazer estar recebendo a Tila, né, nesse primeiro encontro. Tila Chitunda, que é brasileira, filha de refugiados angolanos, cineasta, produtora, roteirista, já participou de inúmeros festivais no Brasil, fora do Brasil, festivais nacionais, internacionais. Tem uma série de prêmios, né? Um dos seus curtas, O Nome de Batismo Alice, ganhou o prêmio de melhor curta em 2018, né, no Festival É Tudo Verdade. Então, para nós é uma grande alegria, uma grande honra estar recebendo a Tila aqui para abrir o seminário aqui dentro da programação do festival. Então, Tila, muito obrigada. E também queria só lembrar, vocês podem acompanhar a programação do festival, que vai até dia 10 de abril, no site do festival, do Sesc e nas redes sociais. Então, muito obrigada a todos aí pela presença. E, Tila, por favor, queremos ouvir você. Tá ótimo. Obrigada, Daniela. Obrigada, Ana, né, pela recepção, pelo convite. Né? Eu acho que eu queria começar minha fala dizendo isso. Eu ia me apresentar, mas como vocês já me colocaram aí, eu não vou nem falar mais sobre isso. Né? Mas, para mim, é uma honra muito grande de estar participando, mesmo que remotamente, né, da programação do 27º Festival É Tudo Verdade. Né? Então, gostaria de agradecer esse convite a toda a equipe do festival e também ao Sesc, né, ao Sesc 24 de Maio, que está proporcionando aí esse espaço para que a gente possa compartilhar, né, nossa trajetória no audiovisual. Estou de volta, É Tudo Verdade, como a Daniela falou, né? Eu tive a primeira vez em 2018 e tive a honra de ter sido o Nome do Batismo Alice, que é um dos meus primeiros documentários que falam da saga familiar, de ter sido aí escolhido como o melhor filme brasileiro, curta brasileiro do festival. E aí eu retorno em 2019, e foi muito bom estar lá, com o segundo filme, né, dessa série Nome de Batismo, no caso, Nome de Batismo Francis, que também é um curta, e aí a gente pôde trocar e participar desse processo lá em São Paulo, e foi muito massa. E aí, eu acho que antes de entrar propriamente nessa história do roteiro, né, o roteiro na prática documental, como é que funciona comigo, eu gostaria de falar um pouco do meu percurso pessoal. Né? Eu sou filha de angolanos, como a Daniela falou. Os meus pais fugiram da Guerra Civil em 76 e encontraram refúgio no Nordeste do Brasil, em Olinda. E foi lá que, depois de algum tempo, eu nasci.
E aí minha família ela conseguiu, né, nesse contexto de guerra, vir toda. Eu digo esse núcleo familiar. Meu pai e minha mãe, na época, eles já tinham 5 filhos. E todos os meus irmãos, junto com meus pais, eles não se perderam nesse êxodo e conseguiram se instalar em Olinda, né? E as primeiras lembranças que eu tenho ali de casa é que a casa dos meus pais era meio que como se fosse uma república angolana fora de Angola, assim. Até porque naquela época ali, a partir dos anos 80, 90, haviam muitos estudantes africanos vindos de Moçambique, existiam alguns intercâmbios. Então, esses estudantes africanos, eles meio que adotaram a casa dos meus pais, até porque talvez eles seriam mais velhos, assim como um lugar de reunião, de acolhimento. Então, eu pequenininha ali, eu sempre via essa África ali dentro de casa, né, circulando, além de muitas pessoas afrodescendentes que vinham também e que circulavam, seja para entender mais sobre a África, sobre Angola, e para estar mais perto ali daquele pessoal. E como minha mãe ela adorava cozinhar, então era incrível, porque aquela casa sempre estava muito cheia e sempre tinha um pirão de milho, sempre tinha um peixe que ela gostava de fazer, que fazia uns molhos lá de folha de batata doce. Então, era na culinária, nas pessoas, nas conversas, e eu ali pequenininha, sempre atenta. É nesse ambiente que eu cresço, né? Com essa casa cheia. Né? E aí eu cresço, né? O tempo vai passando, isso sempre lá em Olinda, e quando chega na época do vestibular, eu decido fazer comunicação, e passo, né, em comunicação social, rádio e TV, isso lá na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, isso foi no final dos anos 90, 99, mais precisamente, quando eu ingresso na faculdade. E aí eu gostaria de destacar uma informação, porque era um período que não havia cotas, né, e eu podia contar assim, nos dedos de uma mão as pessoas pretas, as pessoas negras que estavam ali naquele centro de artes, ou mais precisamente na minha sala de comunicação, né? E para mim era a maior doideira, porque assim, nós somos mais de 50% da população no Brasil, né? A segunda maior população negra no mundo, e de repente você vai para uma faculdade e estava lá eu e talvez mais dois afrodescendentes, né? Numa universidade pública. E é claro que isso me fez remeter também à minha própria trajetória na minha escola, assim, né? Nos anos 80, eu, quando era criança, os meus pais, eles sempre investiram muito em educação, mesmo quando eles fugiram de Angola, não tinham nenhum recurso. Meu pai era da área da educação, ele era um pedagogo, né? Professor, e aí, quando ele chega no Brasil, ele consegue emprego numa escola particular, lá em Olinda, e por conta disso ele consegue uma bolsa de estudos para todos os filhos, né? Inclusive eu. Então, por essa razão, eu acabo entrando, acabo fazendo parte da minha formação antes de chegar na faculdade, no caso, a minha escola básica, numa escola particular. E isso fez toda a diferença, né? Porque por conta disso, eu tinha mais base para chegar na faculdade depois, né? Mesmo sem ainda não ter esse sistema de cotas, né? E aí, eu acho que assim, eu estou falando disso porque eu acho que a gente vive no Brasil um momento muito estranho, né? E eu acho que vale assim, a pena fazer um parênteses nessa minha fala sobre a importância desse sistema para, enfim, para a gente reparar uma dívida histórica que o Brasil tem com as pessoas pretas e afrodescendentes. E eu acho que só através da educação e só a partir do momento que essas pessoas elas começarem a ocupar lugares de produção de conhecimento, de pesquisa, de poder político, é que a gente vai começar a poder mover algumas estruturas nessa sociedade, né? A sociedade brasileira que está vivendo um momento muito, muito, muito bizarro, né? E por isso que eu estou trazendo isso. Assim, eu entro na faculdade num momento que não tinha cotas, mas eu defendo e sou a favor, e acho que o Brasil tem sim que investir e incentivar o povo preto a ocupar esses espaços que historicamente foram negados, né? Foram negados para a gente. Né? Inclusive tem uma música de uma artista, de uma cantora, acho que ela é de São Paulo, mas bom, Bia Ferreira, uma figura que eu acabei cruzando, né? E ela tem uma música chamada Cota Não é Esmola, que eu acho que essa música ela explica bem desenhado assim das necessidades das cotas no Brasil.
Bom, feito esse parênteses, vou voltar, porque nosso papo é roteiro, inclusive, né? E aí, voltando, falando dessa minha trajetória, então, entro na faculdade em 99, em 2004. Eu concluo o curso de Rádio e TV na Federal, e a partir daí, 2004, 2005, eu começo a trabalhar profissionalmente. No início, eu atuei nas áreas de produção, de reportagem, direção, assim, a questão do cinema e do documentário, ele foi muito mais a partir dessa prática na TV que esse gênero foi chegando para mim. E aí, minha experiência nas TVs, elas foram mais voltadas para as TVs públicas, então eu trabalhei na TV Pernambuco, na TV Universitária, isso tudo lá em Recife, e também colaborei com a TV Brasil, né, que era, na verdade, a TV Pernambuco e a TV Universitária eram filiadas, né, da TV Brasil, e mesmo diante de várias restrições tecnológicas e financeiras, né, porque quem conhece a realidade das TVs públicas, né, sabe que é muito complicado, assim, às vezes, a questão do material, do tipo de câmera e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente, naquela época, estou falando aí dos anos 2000, 2005, né, quando eu começo, a gente tinha muita liberdade. E isso foi uma grande escola para mim, né? Então, assim, experimentar essa coisa da linguagem documental nas reportagens, isso foi me formando, de certa forma. E aí, a princípio, fazia isso, reportagens, programas de TV, também transmissões ao vivo, né? E nesse contexto, eu acabo idealizando um programa chamado, um interprograma, na verdade, que passou nessas TVs, intitulado Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você. Capibaribe é o principal rio lá de Recife, né? E o título desse programa era meio que uma provocação, exatamente para chamar a atenção dos problemas ambientais que a gente estava vivendo ali, lá em Recife, né? O Capibaribe era o problema, né? A gente ficava falando de, sei lá, as baleias que estão sendo extintas, não sei o quê, então a provocação era trazer a atenção para a nossa cidade, para os nossos problemas ali, que estavam ali no nosso quintal. E aí o Capibaribe era um pouco como o Tietê tá para São Paulo, assim, nível de poluição e tudo. E aí essa série, ela basicamente, era em 3 minutos, ela apresentava personagens, né, pessoas que faziam algum tipo de prática ecológica, não necessariamente ligadas ao Capibaribe, mas, sei lá, gente que se deslocava de bicicleta na cidade, ou que isso no seu escritório, no lugar de ter aquela pilha de copo de plástico, tinha lá umas xícaras e tal, para a galera lavar e assim evitar enfim, a produção de lixo, né, e tal. Então, eram situações muito, assim, pequenas não, mas muito básicas, que qualquer cidadão poderia adotar, e a gente queria valorizar isso. E aí essas ações, elas eram registradas como documentário. E acho que essa talvez tenha sido o marco ali em 2008, 2009, dessas minhas primeiras experiências como roteirista e diretora de documentários, né? Nesse caso de mini documentários, porque esse interprograma ele durava 3 minutos, né? Bom, e aí a partir de 2010, então, eu começo a circular e a produzir obras audiovisuais mais autorais, né? E muitos desses filmes, no começo, tanto ficção quanto documentário, porque eu ainda fiz algumas coisinhas de ficção também logo nesse começo, eles foram incentivados pelo Funcultura Audiovisual, que é um edital público que existe até hoje lá em Pernambuco, e aqui eu gostaria de novo de destacar a importância das políticas públicas para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, né, para o mercado audiovisual brasileiro, né? E, sobretudo, nesse momento, de novo, estranho que a gente está vivendo aí, que essas políticas elas estão sendo dizimadas, apagadas, assim, quase como uma guerra contra os produtores de cultura no Brasil, né? E aí eu não tenho a menor dúvida que, assim, Pernambuco, acho que vocês devem, né, quem está um pouco atento, é um estado que produz muito cinema e é muito por conta dessas políticas, né? Então, assim, eu estar no É Tudo Verdade, entre outros diretores pernambucanos estarem em Cannes, em Sundance, Vision do Hell, como eu também pude estar, que é um festival de documentários na Suíça, o Falls True, enfim, vários festivais. As produções pernambucanas estarem nesses lugares é muito por conta também desse investimento público, né?
direto às produções que são feitas lá, né? Bom, mas é isso. Então, acho que a partir de 2010 é quando eu começo a me perceber como realizadora, né? E, nesse sentido, um tema que me inspira, e que me inspira até hoje, né? Me inspirou naquele momento, que me inspira até hoje, é a história da minha família, né? Assim, é isso. Como no começo a gente colocou, eu sou filha de angolanos, né? Os meus pais saem de Angola fugidos de uma guerra, assim, ficaram em campos de refugiados, são resgatados desse campo e vêm, então, para o Brasil. E aí, quando eu nasço, eu sou a única filha que nasceu no Brasil, a minha mãe nem estava grávida quando eles fizeram a travessia, e aí, quando eu nasci, os meus pais, eles me batizaram com um nome que de alguma forma, esse nome registrava a luta e a fuga deles. E talvez essa tenha sido a forma que eles encontraram para que a memória da história da família não se perdesse. E aí eu, né, pequenininha, eu cresço ouvindo essa história, né, da fuga. Daqui a pouco eu vou falar sobre meu nome, mas acabou que essa história ela quase se confundia com a minha própria memória, de alguma forma, assim. Ao ponto de que, quando eu contava a história, parece que eu tinha vivido a história, assim, de tanto escutar. Ela, por osmose, assim, ela acabou entrando, né? E aí, esse fato ele acaba me inspirando com uma série de documentários que eu estou num processo, né? Eu fiz o Alice, que foi esse que foi premiado Não é Tudo Verdade em 2018, nome de batismo Alice. O Francis é o meu segundo nome de batismo, e aí é o filme que sai em 2019, e aí depois ainda tem o Tilovita, o Cicado Chitunda, que são, né, o restante dos meus nomes, que estou num processo de desenvolver histórias que possam estar atreladas a esses nomes, né? E aí, uma vez ouvindo essas histórias, eu sempre, né, os personagens, muita gente que eu não conhecia, meus avós, enfim, e sempre tinha uma coisa de surpresa e de reviravoltas que, para mim, é isso que faz uma boa narrativa, assim, uma boa narrativa audiovisual. E, por essa razão, eu disse, não, eu acho que eu preciso começar a investigar isso e utilizar essa ferramenta que eu estudei, no caso, o audiovisual, talvez para investigar essa história da minha família. E aí, é bom, enfim, falei já do nome de batismo e tal, mas antes do nome de batismo, em 2015, então, eu faço um primeiro curta chamado Fotográfica, e que, basicamente, esse filme ele é inspirado no mural de fotografias que a minha mãe ela foi construindo na parede da sala de estar da casa dela, quase como numa tentativa de reconstruir um quebra-cabeça da própria história dela, assim, né? da própria trajetória dela. E aí, eu quero falar exatamente do processo do roteiro desse filme, para começar e para a gente agora mergulhar mais diretamente no nosso tema da conversa de hoje. Mas antes eu queria mostrar, então, o trailer do filme. Vamos ver se eu não vou me enrolar aqui no compartilhar das telas. Só um minutinho. Quando a gente busca a nossa ancestralidade, a gente busca o início da nossa história, até encontrar a nossa raiz e saber de que árvore nós viemos. Quando o avião começou a sobrevoar o Atlântico, rumo à América, eu não parava de chorar. Rapaz, eu ia ficar muito feliz com Dona Amélia aqui no Coco, pra ela sentir essa força que a África tem na diáspora.
esse foi o primeiro filme, o primeiro documentário que eu fiz, inspirado nessas histórias todas que eu ouço desde de pequenininha, né? Então, como falei, fotográfica, para falar um pouco do processo do filme, né, da ideia até a realização. Enfim, nesse filme, e a partir desse filme, acho que toda a minha obra tem um pouco disso, assim, eu sempre gosto de partir de uma história pessoal, e aí essa história pessoal ela vai levar a gente para temas coletivos. Isso, Fotográfica foi assim, Nome de Batismo Alice, que é o filme seguinte, ainda nessa temática familiar, mas ao mesmo tempo também universal, e o Francis também tem esse lado. O meu último curta, que não necessariamente tem a ver com a história da minha família, no caso dos meus pais e da fuga, mas da minha própria história hoje, que é o Deslocamentos Paraíso e Caos, também tem esse lado mais pessoal, em primeira pessoa e tal. E aí, falando concretamente como é que eu transformo minhas ideias em roteiro, que é uma ferramenta super importante, né, para guiar a gente na realização dos filmes, Fotográfica foi assim, eu todo dia passava, né, morava na casa da minha mãe ainda, e via essa parede de fotografias crescendo. Eu ia crescendo e a parede também ia crescendo. O que aconteceu foi o seguinte: quando meus pais eles fugiram de Angola para o Brasil, eles não teve tempo de pegar álbum de família, ou pegar aquela roupa que eu gosto mais. Eles fugiram com a roupa do corpo. Então, eles não trouxeram nada do ponto de vista de afeto material na bagagem, né? Uma vez que eles chegam no Brasil, então, ao saber do paradeiro deles, eles começaram a se comunicar com algumas pessoas, né? E mandando cartas sem saber se essas cartas iam chegar ou não, até porque Angola estava numa guerra. E aí alguns familiares e amigos começaram a responder, dizendo: ai, que bom ter notícias de vocês, não sabíamos e tal. E, poxa, encontrei aqui uma foto do seu casamento, encontrei aqui uma foto do aniversário de 1 ano da sua filha mais velha. Enfim, coisas, lembranças materiais, as pessoas começaram a mandar para eles, né? E, sobretudo, fotos. E aí a minha mãe, uma vez que foi recebendo essas fotos, ela começa a colocar essa memória imagética da família na sala de estar, mas de uma forma assim incrível, que ela começa era 1, 2, 3, quando viu já tinham 10, e de repente essas fotos todas tomam conta dessa sala da minha casa onde eu cresci. E para mim era muito assim, era fascinante ver aquelas pessoas, mas a grande maioria, né, tirando os meus irmãos ali, meu pai e tal, eu não conhecia, porque até a minha ida para Angola, que acontece em 2015, eu não tive contato com primos, com tios, enfim, no sentido físico, né? Era tudo por telefone. Eu não conhecia essa família para além desse meu núcleo, pai, mãe e irmãos. E era fascinante porque era uma forma de imaginar essas pessoas, né? Tinha pelo menos um rosto ali, dizer como é que elas devem falar, como é que deve ser o sotaque delas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas estranhas, porque era só uma foto, né? Para mim. Mas aí eram estranhos, mas quando eu via a foto, essa aqui é minha avó, essa aqui é meu tio, né? Eram estranhos conhecidos, né? É meio contraditório isso, mas era um pouco o sentimento que eu tinha. E aí, inspirada nesse mural, eu inicio, então, a busca pelas minhas origens, assim, refletindo temas como identidade, como pertencimento, né? Os meus pais, eles, na verdade, não são brasileiros, mas agora eles têm que se reinventar aqui, têm que pertencer a essa sociedade, né? Tem que se adaptar, então adaptações e as próprias expectativas, né, que as pessoas têm. De repente eles são africanos e talvez o que os afrodescendentes no Brasil, alguns deles podiam imaginar de África, aquele pessoal que está ali, né? Então se cria uma expectativa também sobre isso. Então é um filme praticamente sobre o que a gente é e como é que as pessoas de fato veem a gente, né? Assim nasce a ideia do filme. Mas, para além de contar essa história da família, né, inclusive o filme está online, vocês podem, acho que a gente vai botar depois os links, né, como assistir, mas esse filme está online aí. Além de contar essa história da família, de como a família sai de Angola e chega no Brasil, em Fotográfica eu trago também
alguns conflitos que me acompanharam, assim, né, em relação à minha própria identidade, né? O fato de eu morar em Olinda, que é uma cidade que tem muito do que se imagina ser a África, né, em relação, seja pelas comidas, seja pelas manifestações religiosas, assim, de matriz afrodescendente, seja pela música, enfim, tem muito de África nessa cidade, e que não necessariamente o que eu encontrava nas ruas de Olinda, eu encontrava dentro de casa, assim. Até porque os meus pais, né, eles, desde Angola, eles eram convertidos na religião protestante, evangélica, e cresceram lá, os meus avós já eram, então eles cresceram nesse ambiente e tal. Então, quando alguém chegava lá a dizer... Eu, por conta da profissão, né, nas TVs e tal, eu frequentava muitos terreiros e grupos de maracatu, e sempre que, enfim, se apresentava a equipe, né, as pessoas faziam questão, essa aqui é a repórter Tila, ela inclusive é filha de angolanos, e todo mundo tinha uma curiosidade grande para cima de mim, assim, né, de, qual é a conexão com a nossa, né, religião aqui de matriz africana? Sempre tinha uma curiosidade e eu não estava apta para responder, porque não era o que eu frequentava, o que rolava lá em casa, né? Então, o filme, ele, basicamente, o fotográfico, ele vai por aí. E aí, falando agora do roteiro, né, uma vez que eu tive essa ideia, vi a parede e tal, e disse, poxa, isso aqui dá para a gente contar uma história com isso, que não necessariamente seja somente a história da vinda da minha família para cá, que já é uma grande história, mas como é que eu, enquanto, né, realizadora, me posiciono também diante disso. Então, uma vez que eu encontrei esse argumento, esse conflito, né, que para mim é o coração também do filme, eu comecei a conversar com minha mãe e com possíveis personagens, é um primeiro passo, assim, sobre temas que me passam e que eu gostaria de abordar, para ver como as pessoas elas sentem esses temas e o que é que elas podem desenvolver a mais para isso, né? E aí, em função dessas conversas, eu então começo a imaginar hipóteses de como esse personagem ele vai poder falar e abordar determinado tema, né? Ou será que eu consigo colocar minha mãe em contato com uma Ialorixá, que foi sua primeira vizinha, né, quando os meus pais se mudam para Olinda e vão morar num lugar super subúrbio de Olinda, então tem uma família também lá, de brasileiros, que são vizinhos e que eles se ajudam no começo e tal, e que meus pais, quando começam a ir para a igreja, começam a levar as crianças daquela igreja, daquela família junto também, né, e tal, e de repente, anos depois, uma das filhas daquela família, então, se encontra com uma religião de matriz africana, e se forma nesse sentido e se torna uma liderança, uma Ialorixá. E aí eu estava doida para botar minha mãe junto com ela e para ver que tipo de conversa poderia surgir, né, dessas duas Áfricas, né, no final das contas, que estão ali dividindo e que moram em Olinda hoje. E aí, essas hipóteses todas eu começo a descrever de forma bem detalhada, assim. Eu encontro de mãe Beth de Oxum com Dona Amélia, que é a minha mãe, né, em tal canto, vai ter a festa do coco. Então, eu começo a descrever as cenas, imaginando a câmera vai estar aberta, e assim eu vou imaginando e registrando o filme que eu gostaria de fazer no papel, a princípio, né? Só que, diferentemente da ficção, né, o documentário você não tem controle de nada, né? Assim, o documentário está trabalhando com o real, então você até pode prever, botar ali, né, são as hipóteses, mas se aquilo ali vai vingar ou não, a gente vai ver na hora. Então, mas é super importante partir disso, pelo menos no meu processo, partir desse roteiro, assim, com possíveis encontros, possíveis imagens, para poder fazer avançar a história. E uma outra coisa também que eu gosto de fazer nesse processo, antes de filmar, né, é visitar os lugares quando é possível, né? No caso, quando eu fiz a viagem para Angola, não foi possível, mas, por exemplo, o Fotográfica, que é um filme que foi rodado todo em Olinda, então eu fui na casa da mãe Beth de Oxum, no lugar lá onde ela tem um terreiro, andei muito por Olinda, que Olinda eu queria mostrar, onde é que eu percebo a África nessa Olinda, então saí fotografando
com o meu celular mesmo, assim, e depois de imaginar essas imagens, então eu saio colando junto com as cenas que eu descrevi, para dizer, eu acho que essa cena ela pode se passar nesse lugar, sabe? A câmera pode estar aberta, não, aqui eu quero realmente um plano muito fechado, sabe? E até faço print, às vezes, de alguns filmes que me inspiram, como do ponto de vista estético mesmo, para jogar lá. Então, vira um grande mood board, uma espécie de roteiro ilustrado, que é o que vai me guiar para quando eu for efetivamente para o campo gravar, né? Então, mas assim, como todo bom documentário, assim, você sai com esse papel, né, com esse roteiro, com esse guião que você queira, mas ele vai, assim, é batata, ele vai ter que se adaptar ao longo do processo da realização, porque é isso. Vou dar alguns exemplos no caso de fotográfico, né? Dentro desse meu processo de escrever e tal. A princípio, eu nem seria personagem, eu queria realmente estar por trás das câmeras, queria botar minha mãe, botar a Beth, esse papel da descoberta, dessa conversa com a minha mãe, seria da minha irmã mais velha, que na época não morava em Olinda, e aí eu achava lindo assim, ter essa chegada dela para visitar minha mãe, e a partir daí começar, então, esse mergulho na nossa história, através daquelas fotos e tal. Então, estava tudo isso, só para dar um exemplo aqui, claro, descrito nesse roteiro e tal. Só que aí, uma semana antes da gente começar a filmar, a minha irmã, que na época nem morava no Brasil, tem uma crise muito forte de coluna, estava com passagem comprada, tudo certinho, a gente ia fazer a imagem dela chegando no aeroporto, enfim, tudo isso, e simplesmente não podia, o médico disse, você não pode viajar. E aí, eu posso dizer que esse fato ele alterou várias sequências pensadas para esse filme, assim. Porque eu disse, cara, mas a minha irmã é o fio condutor, é ela que vai se ligar minha mãe com Beth, é ela que vai mergulhar nessa parede. Então, imagina, uma semana antes eu pirei, eu disse, caramba, o que é que a gente faz agora? Cancela a gravação? Enfim, eu fiquei um pouco em crise, mas ao mesmo tempo eu disse, não, mas qual seria uma segunda hipótese? Quem poderia fazer esse papel da minha irmã? E aí é nesse momento que eu decido, então, ser personagem do filme. Né? Então, só para dar alguns exemplos de como... Né, é isso, eu tinha um roteiro bem descrito, assim, com várias descrições de cenas, de possibilidade de conversa, não sei o que era o que nas mensagens que eu gostaria e os temas que eu gostaria de abordar no filme, mas que, no final das contas, por conta dessa coisa que não é controlável, assim, a pessoa fica doente, ponto. E eu precisava avançar. E eu decidi avançar, né, de alguma forma, porque eu tinha mobilizado uma equipe, assim, fotográfica, foi um filme que eu gravei de forma muito confortável, tinha diretor de fotografia, assistente de câmera, enfim, né, as entrevistas eu faço num estúdio com todo o controle de som, de luz, como eu queria e tal, né, estava filmando ali a minha mãe, a casa da minha mãe que eu conhecia bem, a casa da minha mãe, né, onde eu morava, morei durante muito tempo, né, então, assim, eu tinha um conforto muito bom, né, para realizar o filme e tal, e assistências também muito boas, né, uma tranquilidade. Mas é isso, mas o roteiro, né, ele foi sendo adaptado durante o processo. Então, eu decido entrar no filme, então eu tomo algumas decisões ali que eu disse, não, isso aqui para mim é importante, eu decido consultar uma mãe de santo para saber se efetivamente eu tinha que continuar o filme. Eu que não sou de religiões, não pratico religiões de matrizes africanas, mas deu um clique ali, eu disse, cara, tem alguma coisa, talvez aí no nível espiritual, que eu precise ir atrás. E isso foi crescendo, né? E isso foi crescendo na narrativa do filme. E aí o que acontece? Eu saio com aquele roteiro, que é adaptado ao longo da feitura do filme, e aí quando eu chego com o material efetivo, né, quando as filmagens estão encerradas, eu chego com o material e começo a decupagem, né, que é esse processo de você assistir tudo que você gravou, né, é um outro trabalho de roteiro, né, porque aí eu começo a reescrever, e aí é um roteiro para montagem, né, que vai auxiliar a pessoa, o montador ou a montadora que vai fazer o filme junto com você.
E aí eu começo a reescrever esse roteiro em função do que efetivamente foi filmado, assim, que foi captado. Eu não tenho, por exemplo, como dei como exemplo, eu tinha previsto o encontro da minha mãe com uma personagem que não aconteceu, porque a minha mãe chegou na hora, tudo pronto, e eu queria fazer isso na surpresa, né? Porque não dava para dizer, mãe, eu estou pensando. E a minha mãe disse, não, mas eu não vou, você não come, não. Isso aí não foi discutido e eu não vou, ponto. E aí você vai, o que é que eu faço agora com isso? Vamos para a festa? Vamos ser minha mãe, né? E o que é que vai acontecer a partir disso? Né? Então, esse é o real que eu tenho filmado. E a partir dessas imagens, então eu começo a reescrever esse roteiro, dizendo, bom, então, o que a gente tem de material para fazer o filme está aqui, né? Então, acho que isso aqui contempla aquele tema que eu queria abordar, isso aqui revela o meu conflito. Então, eu começo a escrever em função daquele material que foi captado. E é muito interessante de ver esse roteiro antes e depois também, né? Porque é isso. Que você vai riscando assim, né? Isso aqui nem entrou, isso aqui também não, né? A pessoa imaginava e não. Mas eu acho que isso também é o frescor, assim, essa surpresa do documentário também é o que me motiva, de certa forma, né? Porque que é isso, você não tem controle, mas as histórias que você pode descobrir, né, para além do que você tinha imaginado naquele roteiro inicial, são fantásticas. Pelo menos a experiência que eu tenho tido sempre me leva, ou leva os filmes que eu tenho feito para lugares muito especiais. Né? E aí começa o quebra-cabeça. Né? E, nesse sentido, acho que para documentário é super importante ter um parceiro na montagem, uma parceira na montagem, assim, que esteja muito sintonizado com o que você tinha imaginado para aquele filme, né? E, nesse sentido, eu tenho muita sorte, porque tenho trabalhado, assim, nos últimos filmes com uma montadora incrível, que é a Amandine Guabô, que é mais do que uma amiga, assim, além de ser uma amiga, né, pessoal, assim, ela me conhece super bem e eu acho que ela tem o conhecimento e a distância necessários, sobretudo esses meus últimos filmes são muito pessoais, então ela tem esse conhecimento meu, né, de quem eu sou, e ao mesmo tempo uma certa distância para, sabe, dar esse tom do filme que faça sentido para mim, mas que faça sentido para quem está assistindo também, sabe? Então agradeço muito, assim, com certeza, nos meus próximos trabalhos vou manter esse time que para mim está ganhando na montagem que é encabeçada aí por Amandine. Pronto, isso foi o processo fotográfico. E aí, continuando, né? Deixa eu ver, a gente tem tempo ainda. Nossa, eu falei, hein? Mas vamos nessa. Mas continuando aí os meus processos, eu queria trazer, então, Nome de Batismo Alice, uma outra experiência, que se mantém ainda nessa coisa da saga familiar, e foi um pouco essa história que eu contei, né? Os meus pais me batizam, então, com um nome enorme, e a forma, talvez, eles fizeram isso para que eles pudessem, sei lá, através do meu nome, explicar, então, por que é que eu não nasci em Angola, né, como os meus outros irmãos, explicar um pouco como foi essa história da fuga da família de Angola para o Brasil. Enfim, em resumo, eles me batizam, e aí eu vou dizer o meu nome completo, né? Hoje eu me apresento como Tila, mas meu nome completo é Alice Francis Tilovita Cicato Chitunda. E aí cada nome desse tem uma história. Fazer aqui um grande resumo, porque aí, uma vez que eu resumo isso, eu vou poder cair no roteiro do Alice, que é o filme que eu quero tratar a questão da minha prática documental, o roteiro na prática desse filme. Então, Alice, eu recebi esse primeiro nome em homenagem à mãe da minha mãe, que também chamava-se Alice. Ela nasceu lá no Planalto Central de Angola, mas foi batizada assim, ali no começo do século XX. Francis é uma homenagem a uma freira beneditina que se chamava Francis, que se chama Francis, porque essa freira está viva ainda, tanto é que eu fiz o filme Nome de Batismo Francis e consegui entrevistá-la, isso em 2016. E essa freira, na verdade, ela foi a peça fundamental na saída da minha família do campo de refugiados, lá na fronteira de Angola com a Namíbia, para o Brasil. Foi ela que organizou, foi ela que, né, porque, como falei, os meus pais eles saíram com a roupa do corpo, então não tinha dinheiro, não tinha meios de sair ali, e essa freira foi super importante. Tilovita, que é o meu terceiro nome de batismo, e é daí
de onde vem o Tila, que eu já cito nos filmes e me apresento socialmente. Tilovita, na verdade, foi um nome criado pelos meus pais, a partir de uma expressão da língua nativa que eles falam, que é o Ubuntu, e aí a expressão é Tila Ovita, e que significa fugitiva de guerra. Então, eles resolveram fazer essa contração, né? Seria Tila Ovita, eles tiraram o A, Tilovita, e me batizaram para dizer que, então, eu sou essa fugitiva de guerra, né? Eu sou fruto dessas pessoas que foram fugitivas de guerra. Isso na língua dos meus pais, né? Que é a língua nativa, porque em Angola, além do português, se falam várias línguas locais, né? Que se falava antes que Portugal, que eram faladas antes que Portugal chegasse lá. Entre essas línguas tem a língua Umbundo, que é a língua, então, da etnia dos meus pais. E aí depois tem o Cicato, que é o nome de família da minha mãe, e o Chitunda, que é o nome de família do meu pai. Então, esse é o meu nome de batismo. E aí, desde de pirralha, os meus pais, né, de novo naquele contexto da casa cheia e não sei o quê, eles utilizavam meu nome para contar essa história da família. Aí nasceu a Tilovita, e ali, então eles contavam toda essa história. E eu cresço, né, com essa narrativa na cabeça. E quando então começa a trabalhar com audiovisual, eu digo, tem alguma coisa aí. Esse meu nome de batismo, acho que a gente pode imaginar assim uma história de busca e tal. E aí eu começo, né, isso depois do Fotográfica, que na verdade Fotográfica foi o primeiro filme realizado, né? Isso eu gravo em 2015, meio de 2015, e ele é lançado em 2016. E no mesmo ano, no final do ano, eu então consigo fazer essa viagem para Angola, e consigo fazer a viagem com a minha mãe, e aí a meta da viagem é ir atrás das memórias dessa minha avó, da minha avó materna, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu enfim, que eu disse, eu preciso ir lá, porque vai ser a minha primeira ida para Angola, que é a terra dos meus pais, enfim, de toda a minha família, e nessa ida eu gostaria muito de ir atrás da memória dessa minha avó, de quem eu carrego o meu primeiro nome de batismo. E aí, antes de continuar, eu vou também compartilhar aqui um trechinho do trailer desse filme, Nome de Batismo, Alice. Só um minutinho que eu vou ter que compartilhar a tela, compartilhar a tela, já aqui lá, desktop. Nina Tilovita. Ó, Tilovita. Diga, tio. As origens são mesmo aqui. Não é no Brasil, não. Então, me ati bongologa. Isso ku yinyo, oji hande ko taba ko sabata. Na ko nyanyu ne. Oji hande ko tadu. Hande ko tadu. Da tua família, ninguém foi contratado, recrutado por um português que passou aqui. Ninguém! Fixa! Por que ninguém foi? Por quê? Você quer saber. Ótimo. Também explico. Porque a tua família é família real. Então, esse aí é um trechinho do Nome de Batismo, Alice, então, que eu digo que é o primeiro filme dessa série de filmes que eu pretendo fazer inspirados nesse meu nome de batismo. E aí, quando eu comecei as pesquisas desse filme, né, eu comecei conversando com a minha mãe, claro, porque eu queria saber mais sobre a mãe dela, a minha avó. E quando eu estou lá
conversando com minha mãe, ela, de repente, assim, ela disse, peraí. Aí ela vai lá nos arquivos dela e tira uma carta, encontra uma carta. Uma carta que até então eu não tinha conhecimento dessa carta, e era uma carta que a minha avó, né, quando os meus pais chegam no Brasil, então eles começam a falar e dar o endereço deles, o paradeiro deles para as pessoas, sem saber se a informação ia chegar ou não. Então eles começam a escrevem para minha avó, escrevem para alguns familiares em Angola, enfim, os endereços que eles tinham lá, eles saem escrevendo. E eles, quando escrevem para minha avó, é para dizer, ó, nós conseguimos fugir, estamos no Brasil, e nesse período a família cresceu, temos mais uma filha e demos o teu nome para ela. Ela chama-se Alice. Então eles mandam essa informação para minha avó, falando do meu nascimento. E aí essa carta, sei lá quantos meses depois, chega lá na minha avó, e a minha avó consegue responder. E então ela começa a falar, nossa, como que alegria saber que vocês estão vivos, que vocês estão bem. E ela escreve essa carta na língua nativa dos meus pais, em Ubuntu. E aí a minha mãe tira essa carta lá dos arquivos dela e diz, não, mas tem uma carta aqui que a sua avó, por exemplo, ela escreveu quando soube do seu nascimento. Eu não falo Ubuntu, meus pais não me ensinaram. E aí a minha mãe começa a ler a carta e a traduzir, assim. E era uma carta muito forte, muito incrível, porque era a percepção da minha avó. Ela manifestava a alegria dela de ter notícias e, sobretudo, de ter sido honrada, né, tendo uma neta agora com o nome dela. E, ao mesmo tempo, ela relata tudo que ela está vivenciando da guerra, assim, dizendo que lá a gente aqui só tem notícia de enterro, de morte, realmente é muito ruim, não volta. Então, era muito, muito forte. E aí, uma vez que eu estava buscando essa memória da minha avó, então ali era quase uma materialização de alguma forma, porque foi ela que escreveu, né? Ela pegou naquela carta e tal. Então, eu disse, nossa, entrar em contato com essa carta é como se eu tivesse, sabe, passado por um portal assim, de conexão com essa minha avó. E aí, falando mais diretamente do roteiro, né, do nome de batismo, o roteiro ele foi fortemente influenciado por essa carta, né? A partir da leitura, a partir que minha mãe está lá ali lendo em Ubuntu e traduzindo em português e eu anotando, dizendo, mas mãe, que incrível, né? E essa carta me deu vontade de me corresponder com minha avó, né, de alguma forma assim. Então, daí vem a ideia do roteiro, né? O filme também está disponível online, vocês podem assistir ele todo. E basicamente é uma conversa dessa carta que minha avó envia em 78, né? Por ocasião do meu nascimento, e as minhas expectativas, ou minhas impressões, mais do que expectativas, dessa minha chegada pela primeira vez em Angola em 2015. Então, é uma carta, né, que atravessa tempos e gerações, e aí foi a forma que eu encontrei para contar essa narrativa, né? Muito embora, né, volto a dizer, a carta ela super esqueletou esse roteiro, mas o que acontece? Da mesma forma de fotográfica, né, eu sempre gosto de vir, né, eu preciso desse papel, eu preciso saber assim, o que é que eu vou filmar hoje, né? Que tema eu quero abordar? Então, por isso, eu sempre listo, né, imaginando cenas, temas e tal. Então, isso também estava para nome de batismo Alice. Eu vou para Angola, né, tem a questão do avião, a viagem com a minha mãe. Chegando lá, eu sei que vai ter um desfile militar, então aí eu coloquei assim, eu gostaria de filmar, abrir o filme com esse desfile militar, porque a gente não sabe muito bem se vai estar na guerra. Eu queria brincar com isso. Então, né, isso nas hipóteses de como eu gostaria de contar essa história, então eu saio escrevendo tudo isso. E, claro, tudo isso hipóteses, né? Eu sabia que ia ter o desfile, então disse, bom, vou filmar no desfile, cenas fechadas, então saio, né, registrando isso para, né, trazer a sensação que estamos numa guerra, não é apenas um desfile e tal, coisas do tipo. E para além da minha mãe, claro, né, o que foi alimentando esse roteiro, além dessa conversa com a minha mãe, eu também consegui falar com algumas tias por telefone antes de embarcar, e a carta da minha avó, né? E só que é isso, estamos falando do real, né? Vamos pegar um avião, vamos atravessar o oceano, né? Vamos para Angola.
E, da mesma forma que fotográfica, vários imprevistos, né, aconteceram. Né? E é isso. A atualização o tempo todo, né, em tempo real, no lugar do roteiro. O que é que eu vou fazer? Não posso filmar o desfile. Você não pode filmar o desfile porque, para ligar uma câmera em espaço público em Angola, você tem que ter autorização. Sempre. Ah, mas eu não posso dizer que é para mim, pessoal. Meus primos diziam, não faça isso, você vai colocar a gente em maus lençóis. Então, eram coisas que eu não conhecia e que eu vou descobrindo no lugar. E aí, simplesmente, eu cheguei, sei lá, 5 dias, 3 dias antes desse desfile, eu não consegui essa autorização para filmar. Então, não filmei o desfile. O desfile estava lá, passando na televisão, eu acho que eu filmei a televisão de raiva, sabe, essas coisas assim. Mas era uma sequência que eu tinha imaginado, talvez, para abrir o filme, sabe? E era isso. Eu estava lá, né, tinha um roteiro, mas que das coisas que eu imaginei, muita coisa foi caindo, e aí você tem que ter um pouco essa, o que é que eu faço? Porque caiu isso. Vou para onde agora? E no caso de nome de batismo, diferentemente de fotográfica, que eu filmo sozinha, fotográfica que eu filmo com a equipe e tal, nome de batismo eu filmo sozinha, num lugar onde eu nunca tinha estado antes, né? Entrevistando pessoas que eu nunca tinha visto, né? No começo eu queria ir com o diretor de fotografia, mas aí a gente começa a botar os custos na ponta do lápis. Chega à conclusão que assim, é quase inviável, porque Angola também é um território muito caro para você ficar, hotel, alugar carro, tudo isso era muito complicado para um custo que eu tinha ali, um orçamento de curta para o Brasil, imagina. E aí depois eu também fiquei pensando, pô, vou chegar lá e vou chegar com uma equipe, né? Eu já sou a pessoa estranha nesse movimento. Aí eu vou chegar lá com um cara que não é nem da família ou uma menina fotografando. Não, talvez isso possa não ser estratégico. Então, por essas razões, eu decido então levar minha câmera e digo, eu vou só. Quer dizer, eu e minha mãe, né? E a única coisa que eu fiz nesse processo, né, digamos assim, técnico, logístico, foi para me ajudar em questões práticas ali, porque assim, é complicado, assim, alugar um carro no interior de Angola, nossa, em 2015, né? Pode ser que agora tenha mudado algumas questões, mas era hiper complicado. Então, eu consegui contratar um produtor local, né? Engajei aí essa pessoa que foi me dando, que conseguiu, no final, autorização para fazer algumas imagens de Luanda, não sei o quê, sabe, de organização na logística, vamos alugar um transporte aqui para a sua família toda poder se deslocar para esse lugar e tal, pronto. Mas basicamente foi assim, mas eu confesso que foi uma viagem assim, intensa, né, porque a gente passou, acho que quase 5 semanas lá, mas intensa, perturbadora ao mesmo tempo, porque é isso, né, eu não cresci indo passar férias na casa desses avós não, porque não tinha mais avós, mas desses tios, desses primos, desses familiares que estavam lá, e de repente você encontra todo esse pessoal de uma vez. Então, imagina como é processar isso aí. Mas é isso. E no caso do nome de batismo, falando ainda dos imprevistos, né, e do risco que é você filmar o real, era isso, dependendo da localidade, chegava de noite, eu não conseguia nenhuma tomada com eletricidade para carregar a bateria, né? E aí, nesse processo de aluga, de ganhar tempo, não sei o quê, aí peguei um carro, botei um primo que não tinha muita experiência para dirigir esse carro, e a gente acaba sofrendo um acidente, sabe? Um deslocamento desses lá. Que, na hora, eu disse assim, vou desistir, não, tá bom, isso para mim é um sinal que eu não posso continuar. E que, na verdade, uma vez que passou o acidente, eu vi que estava bem, que todo mundo estava bem, assim, que a família estava celebrando a nossa vida, né? O fato de nós estarmos vivos, né? Depois de um acidente que foi bastante sério, né? Num lugar onde se morre muito por acidente de automóvel, eu acabo colocando esse imprevisto, né? Esse risco, essa coisa, na narrativa do filme. Né? Então, assim, no roteiro do documentário, o tempo todo a gente é confrontado com essa coisa do imprevisto, com o risco do real. Né? No meu caso em particular, eu acho que tem essa coisa de, sei lá, querendo ou não, eu tenho um certo risco da exposição, assim, todos os meus filmes eu me exponho muito, né? Então, são filmes muito pessoais, assim, que vêm dessa coisa né, do meu núcleo familiar, mesmo que tratem de questões universais.
Tem a coisa do risco dos desencontros, né, fotográfica, minha mãe que não quer se encontrar com Beth, minha irmã que não pode viajar porque teve um problema de saúde, né? Nome de batismo Alice, esse acidente para mim assim talvez o risco mais extremo, né? Eu estou ali num processo de fazer o filme e sofro o acidente, né? Mas ao mesmo tempo acabo colocando isso como narrativa do filme, ou seja, nada disso estava previsto, mas é isso, né? O roteiro do documentário ele trabalha, tem que contar com esses imprevistos, na verdade, porque eu tenho a impressão que talvez parte da força desses filmes que eu realizei, que não, volto a dizer assim, não foram nada fáceis, são processos, eu diria, terapêuticos quase. Eu até costumo brincar que tem gente que faz terapia e eu faço filme, né? Mas eu acredito que assim esses riscos e esses imprevistos, eles são de fato a força, né? Ou fazem fazem parte da força que esses filmes têm. Bom, é isso, gente. Não sei se eu tenho tempo ainda. Eu vou falar rapidinho aqui do último filme, também que talvez, né? Que ninguém falou nada, então eu continuo. Que é o Deslocamentos, Paraíso e Caos, que é esse foi meu último curta, e que ele foi feito a convite do Instituto Moreira Salles, né? Dentro do projeto que o IMS fez, chamado IMS Quarentena Programa Convida. É um curta-metragem que também está disponível online, se vocês quiserem dar uma sacada. E aí, para terminar esse nosso papo aí de roteiros e como eu transformo minhas ideias em filmes, né, passando por essa ferramenta super importante que é o roteiro, eu vou botar um trechinho desse filme e conversar com vocês um pouquinho sobre o meu processo com ele. Os aviões voltaram a tomar conta do céu. Mas como a gente chegou até aqui? Eu sou brasileira, filha de angolanos, casada com um suíço. Nós temos 2 filhos. No Brasil, meu companheiro costuma ser abordado por pessoas querendo saber se nosso filho é adotado. Enquanto a mim, perguntam se eu sou a babá. Então, esse foi o último filme. Como eu tinha falado, não necessariamente ele está ligado com a história de buscas pelas minhas origens e tal, mas eu acho que ele faz uma reflexão mais em relação ao meu momento hoje, né? Falando um pouco do processo do filme, o Instituto Moreira Salles ele tinha me dado toda a liberdade assim, para falar sobre o que eu quisesse, né, contanto que fosse algo inspirado nesse momento que a gente estava vivendo. Isso foi em 2020, né, quando começou então a pandemia e tal, ninguém sabia muito bem, e aí alguns meses depois essa instituição resolveu convidar alguns artistas para falarem através de suas ferramentas de comunicação, de arte, cinema, fotografia, de como é que eles estavam vivendo, ou o que é que esse momento estava tocando neles, né? E aí, para mim, né, embora a questão do racismo sempre tenha me acompanhado, assim, desde quando eu me entendo por gente, né? Durante a pandemia, eu acho que esse tema, né, essas violências, elas tomaram proporções assim bem terríveis em relação, pelo menos do ponto de vista midiático, assim, em relação ao caso George Floyd, redes sociais, que eu queria dizer. João Pedro no Rio, o menino João Pedro, né, o menino Miguel em Recife. Então,
várias pequenas, grandes coisas, né, que estavam acontecendo nos Estados Unidos, estavam acontecendo em Recife, no Rio de Janeiro, né, repetindo essa violência secular, né, que é trazida por conta dessa coisa do racismo. E aí, tudo isso, né, tudo isso que eu estava assistindo, né, isolada em casa, tive esse privilégio de poder ficar em casa e tal, me fez refletir sobre a minha própria história, assim, de deslocamento e de diáspora, né, assim, essa coisa de ser uma mulher negra, filha de africanos, né, meus pais são angolanos, mas eu nasci no Brasil, tenho esse primeiro deslocamento, então agora, mais recentemente, eu estou morando na Europa, né, que é um segundo deslocamento, e aí tudo isso que o mundo estava vivenciando me fez refletir sobre minha própria trajetória, minha vida e essa minha conexão com esses 3 continentes, né? Para além, né, de agora também eu ter uma nova condição, quer dizer, não é tão nova, que já faz 8 anos, né? O primeiro filho já fez 8 anos, mas de ser mãe de 2 crianças negras, né? E aí tudo isso, né, digo, agora eu sou mãe, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar nas violências que eu sofri enquanto eu era pequena no Brasil, seja na escola quando eu, né, na época nem se chamava bullying ainda, mas todo mundo, né, zoava, tirava onda do meu cabelo e da minha pele, principalmente porque eu estava ainda mais numa escola particular, onde talvez eu e meus irmãos eram os únicos pretos dessa escola, né? E comecei a lembrar das vezes que eu entrava numa loja e que começava a ser seguida, né? E sem entender muito bem, sem talvez nem perceber, mas na verdade estava ali sendo seguida porque o medo, né, de que essa pessoa preta que está entrando aí, ela vai pegar alguma coisa, vai botar um chocolate aí nessa mochila dela. E aí, quando eu tive então esse meu segundo filho, que por ele ter uma pele um pouco mais clara do que eu, as pessoas me perguntavam, isso mais no Brasil, você cuida dele, você é babá, sabe? Então, mais uma violência. E aí, via todas essas experiências, né, e do que a gente estava testemunhando no mundo naquele momento, naquela primeira onda da pandemia, isso no primeiro semestre de 2020, eu resolvi, então, fazer esse filme que, de novo, partia de um ponto muito pessoal, né, ou seja, da minha vida, da minha relação com meu companheiro, minhas crianças, para falar de um tema mais universal, mas que cada vez mais se mostrava urgente, né, para mim, sobretudo nessa minha condição de mãe também, né, de ver essas crianças tendo que lutar pela própria vida por conta da cor de pele delas, né. Então, o questionamento que me leva para esse filme é isso, assim, né, como é que eu posso educar, agora que eu sou mãe, né, dessas 2 crianças negras, como é que eu posso educar os meus filhos para que eles sobrevivam ao racismo, né? Esse racismo que a cada 23 minutos mata uma pessoa preta no Brasil. E é isso. E aí o processo, claro, que você está falando de coisas suas muito profundas, então o processo de escritura desse roteiro não foi nada fácil, né? É um filme que não tem entrevista, é muito mais um filme de reflexão, né? De como eu percebo o mundo e tipo, eu estou nessa voz dessa primeira pessoa, então o texto sou eu que estou escrevendo, sou eu que estou falando, né? E então foram altas idas e vindas. Eu trabalhei com uma consultora de roteiro que também acho maravilhosa, que é a Francine Barbosa, uma querida. Então eu escrevia, mandava, ela disse: bom, aqui acho que você está muito genérica, vai para você, o que é que você, né? Tem essa marca de teus filmes. Então, até chegar nesse tom, realmente foram muitas idas e vindas, muito doloroso também, porque eu talvez não quisesse me expor a esse ponto, mas no final das contas eu gosto muito do resultado desse filme e acho que ele consegue exatamente fazer essa articulação a partir do meu universo pessoal, fazer essa articulação mais universal, sabe? E é isso. E aí eu vou caminhar aqui para as considerações finais, né? Espero que esse compartilhar tenha inspirado vocês, né? Nessa coisa de como pensar e como escrever e como imaginar roteiros para filmes documentários. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder
compartilhar esse meu processo, né? E esse processo de criação que não é nada fácil, que é você cuidar desse... Enfim, você estar disposto a correr esses riscos, né? Também, muitas vezes, estar disposto a se expor, né? E o meu desejo é que, de qualquer forma, essas minhas narrativas, esses meus documentários, eles, sobretudo, continuem contribuindo para a construção de outros imaginários, assim, que envolvem as pessoas pretas e que são narrativas que estão, né, que sejam diferentes daquelas que estão nos cadernos policiais. E é isso. Então, se tiverem perguntas, como foi um processo mais, né, de exposição, mas eu estou à disposição, eu estou no Instagram, eu tenho, talvez, acho que deve colocar aí meus contatos, né, o meu site, então vocês podem fazer sinal, e agradeço mais uma vez o convite ao É Tudo Verdade, ao SESC 24 de Maio, por essa oportunidade de poder compartilhar os meus processos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tila. Em nome do SESC, eu agradeço você e a presença de todos. Dani, você quer falar alguma coisa? Só queria te agradecer, Tila. Muito legal te ouvir, muito legal ter você participando aqui. Como eu disse, uma alegria, uma honra mesmo, né? Ouvir você, todas as suas histórias. Muito, muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Obrigada, gente. Aguardamos vocês nas próximas palestras, nas próximas sessões. E um bom dia a todos. É Tudo Verdade 2022. 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.